Uma cliente metida apareceu exigindo uma mesa VIP no meu restaurante, dizendo que era amiga íntima da dona do restaurante. Fingi acreditar, sem contar que a dona era eu. No fim, ela quase desmaiou ao ver a conta de 20 mil reais. Tudo começou numa noite que deveria ser comum no meu restaurante. Um daqueles dias em que cada mesa estava ocupada, os garçons se movimentavam em sintonia, e o cheiro dos pratos finos saindo da cozinha se misturava com o som suave do piano ao vivo. Eu sempre observava tudo de perto, discreta, sem chamar atenção. Para muitos, eu era apenas mais uma funcionária, às vezes confundida com uma hostess, ou até com uma garçonete. E para ser sincera, eu nunca me importei com isso. Deixar que pensassem assim me dava a liberdade de ver quem realmente era educado e quem era um monstro disfarçado de cliente. Eu nunca gostei de ostentar o fato de ser a dona. As pessoas veem o brilho, mas não enxergam o sangue, o suor e as lágrimas que derramei para chegar até ali. Meu restaurante não foi um presente, muito menos um golpe de sorte. Eu ralei. Trabalhei anos como garçonete em lugares que me tratavam como lixo. Já fui humilhada, já recebi cantadas nojentas de clientes bêbados, já tive que engolir gritos de chefes abusivos e até limpar banheiro porque ninguém mais queria se rebaixar a isso. Foi naquele período que eu prometi para mim mesma que, se um dia tivesse meu próprio lugar, ele seria o oposto daquilo. Um espaço de respeito, de excelência e de orgulho. Demorou mais de uma década até eu conseguir abrir as portas. Comecei guardando cada gorjeta, cada dólar economizado. Passei noites em claro estudando administração, gastronomia e até vinhos, porque eu queria entender de cada detalhe. Consegui um empréstimo bancário quase impossível e, com medo e coragem, inaugurei meu restaurante. No começo, parecia que ia quebrar a qualquer momento. Teve semana em que o movimento não pagava nem as contas básicas, e eu tinha que sorrir para esconder o desespero. Mas aos poucos, com insistência, com pratos impecáveis e um serviço diferenciado, a clientela começou a crescer. Hoje, anos depois, meu restaurante é reconhecido como um dos melhores da cidade. Reservas são disputadas, políticos e empresários vêm jantar aqui, e críticos renomados já escreveram elogios que guardo até hoje. Eu tinha orgulho de tudo aquilo, não só por mim, mas também por cada funcionário que fazia parte da equipe. Eu conhecia todos pelo nome, ajudava quando alguém passava por dificuldades e sempre tratava cada um como família. Por isso, nada me dava mais ódio do que ver clientes que chegavam para tentar rebaixar os meus funcionários, como se fossem invisíveis ou inferiores. Gente que confundia a educação com servidão, que achava que pagar uma conta lhes dava o direito de humilhar quem estivesse por perto. E foi justamente numa dessas noites agitadas que ela apareceu. A mulher que faria meu sangue ferver como poucas vezes aconteceu na vida. Ela entrou no restaurante como se fosse a dona do lugar. Caminhava com o queixo erguido, os saltos batendo forte no chão de mármore, acompanhada de duas mulheres que claramente estavam desconfortáveis, tentando se manter no mesmo ritmo. Logo na entrada, sem nem olhar para o recepcionista, ela anunciou em voz alta: "Eu exijo a mesa VIP. A dona do restaurante é minha amiga íntima", disse, empinando o nariz como se todos ali devessem se curvar diante dela. Eu estava a poucos passos observando. Meu coração deu um pulo. Amiga íntima da dona? Pensei. Aquela frase soou como um desafio direto. Mas como sempre fiz em situações assim, preferi observar antes de agir. Respirei fundo, vesti um sorriso neutro e continuei de longe. Mal sabia aquela mulher que a dona, essa amiga íntima que ela dizia conhecer, era eu. E ela estava prestes a cavar a própria cova com as mentiras e a arrogância que carregava no rosto. A recepcionista, uma jovem que trabalhava comigo há quase 3 anos, tentou explicar com educação. "Senhora, todas as mesas VIP estão reservadas, mas podemos oferecer uma excelente mesa no salão principal." "Cala a boca, querida!" A mulher interrompeu com aquele tom de voz estridente que fazia todos ao redor olharem. "Você deve ser nova aqui, porque se conhecesse a dona, saberia que eu não espero em fila e muito menos fico em mesa comum." A garota corou constrangida, e eu senti meu sangue ferver. Era exatamente esse tipo de situação que eu detestava presenciar. Funcionários não são saco de pancadas para clientes frustrados descontarem sua arrogância. Mas eu me mantive firme. Ainda não era a hora de me revelar. Me aproximei com calma, como quem fosse apenas ajudar. Ela imediatamente me encarou de cima a baixo, como se avaliasse cada detalhe da minha roupa discreta. Eu não usava uniforme, mas não estava vestida como alguém que ela imaginasse ser dona de um restaurante de alto padrão. "Posso ajudar, senhora?"
Perguntei com o mesmo tom neutro que usei centenas de vezes quando ainda era garçonete. Ela soltou uma risada debochada. Ah, ótimo, finalmente alguém com cara de garçom. Disse, revirando os olhos. Veja bem, eu sou amiga da dona daqui. Íntima mesmo, sabe? A gente já jantou juntas tantas vezes. Falou mentindo descaradamente. Então, eu quero a melhor mesa. A mesa VIP. E se não me der, olha, vai ser um problema bem grande pra você. As duas mulheres que estavam com ela trocaram olhares desconfortáveis. Eu percebi claramente que não sabiam onde enfiar a cara. Uma delas chegou a abrir a boca, como se fosse dizer algo, mas a cliente folgada a fulminou com um olhar e ela recuou. Eu respirei fundo, controlando a vontade de rir. Eu, a dona do restaurante, ouvindo aquela mulher inventar histórias sobre uma amizade que nunca existiu. O ridículo da situação quase me fazia gargalhar, mas me mantive séria. Entendi, senhora. Respondi. Então me acompanhe. Decidi conduzi-la até a mesa VIP. Não porque ela merecesse, mas porque eu sabia que quanto mais corda eu desse, maior seria a queda dela no final. Assim que se sentaram, a humilhação começou. Ela estalava os dedos para chamar os garçons como se fossem cachorros. Quando um deles trouxe o cardápio, ela não agradeceu. Apenas puxou o papel da mão dele e disse em voz alta. Olha só, meninas, esse restaurante é maravilhoso, mas os funcionários... Credo, parecem todos tão lentos e mal treinados. Se não fosse pela dona, eu jamais viria aqui. Falou, fazendo questão de que todos ao redor ouvissem. Vi meu garçom morder a língua, claramente tentando engolir a raiva. Eu sabia que ele estava dando o melhor de si, como sempre fazia, mas para gente como ela, nada nunca estava bom. Em certo momento, ela se virou para mim, com aquele olhar de desprezo. Ei, você aí! Disse, apontando o dedo como se eu fosse invisível até então. Traga o melhor vinho da casa. O mais caro, ouviu? Eu quero impressionar minhas amigas. Ah, e rápido, porque não tenho a noite toda. Foi nesse instante que eu percebi. Não bastava ela mentir. Precisava também humilhar cada funcionário que cruzasse seu caminho. O prazer dela não estava em comer bem, mas em se sentir superior. Enquanto caminhava até a adega para pegar a garrafa que ela pediu, eu já tinha uma certeza. Aquela mulher estava cavando a própria humilhação. E eu seria a responsável por entregar a pá final. Mas antes disso, eu ainda precisaria suportar muitas das suas ofensas. E o pior ainda estava por vir. A garrafa de vinho chegou à mesa. E, como sempre, servi com cuidado. Era uma safra cara, que só clientes realmente especiais costumavam pedir. Enquanto eu despejava o líquido rubi na taça dela, a mulher soltou um comentário venenoso. Cuidado, hein? Se derramar uma gota sequer nessa minha bolsa de marca, você vai passar o resto da vida pagando. Arregalei os olhos discretamente. A bolsa que ela exibia com tanto orgulho era, sem sombra de dúvidas, uma falsificação barata. Eu conhecia bem. Depois de anos convivendo com clientes de alto padrão, meus olhos distinguiam um original de uma imitação em segundos. E aquela, com costura torta e metal descascando, gritava pirata de longe. Mas o pior era o modo como ela usava aquilo para se impor. Olhava ao redor, tentando chamar atenção, balançando a bolsa sobre a mesa como se fosse um troféu. As amigas dela, envergonhadas, fingiam admirar. Depois de degustar o vinho, ela estalou a língua e disse em voz alta. Aceitável. Não é o melhor que já tomei, mas... vai servir. Eu quase ri. Aquela garrafa custava o equivalente a um mês de aluguel de muita gente. Mas para ela, fingir insatisfação fazia parte do espetáculo. Quando os garçons vieram anotar o pedido, o show continuou. Quero o prato mais caro do cardápio, disse sem sequer olhar para o menu. Aliás, tragam 3. Vamos provar todos. Senhora, os pratos são bem servidos, talvez seja muita comida, tentou explicar um dos garçons. Ela bateu a mão na mesa, fazendo as taças tremerem. Você está me chamando de pobre? Eu disse que quero 3 pratos, e você vai anotar. O silêncio tomou conta do salão por alguns segundos. Alguns clientes olharam discretamente, outros fingiram que não ouviram. Eu senti uma onda de indignação percorrer meu corpo. Aquela mulher não estava apenas mentindo sobre ser minha amiga íntima. Estava transformando meu restaurante, construído com anos de sacrifício, em palco para a sua arrogância barata. Enquanto a comida era preparada, ela não parava de destilar veneno. Esse uniforme de vocês... tão simples, comentou, olhando para um garçom. Eu já estive em restaurantes em Paris onde os funcionários vestem Armani. Aqui parece, sei lá, fast food de luxo. Disse rindo alto. Meninas, vejam bem. Continuou apontando para mim como se eu fosse invisível. Esse aí é esforçado, mas claramente não sabe como tratar uma cliente VIP. Se não fosse pela dona,
já teria sido demitido. Eu mantive o sorriso contido. Por dentro, a raiva queimava como fogo. Mas parte de mim se divertia. Quanto mais ela falava, mais se enterrava. As amigas dela tentavam disfarçar o desconforto. Uma delas, mais tímida, até arriscou. Talvez não devêssemos exagerar tanto, sabe? Está ficando meio constrangedor. A cliente folgada bufou. Constrangedor é você não aproveitar quando tem a chance de viver como rica. Vocês não entendem. Eu conheço a dona daqui. Ela praticamente me deve favores. Aquilo foi a gota d'água. O nó na minha garganta ficou mais apertado. Eu queria me levantar e gritar. Eu sou a dona, sua mentirosa ridícula. Mas me contive. Ainda não era o momento. A humilhação dela precisava ser completa. Quando os pratos chegaram, ela fez questão de criticar cada detalhe. O sal, a apresentação, até o tipo de talher. Chegou ao ponto de chamar um dos garçons e dizer: se eu fosse a dona daqui, já teria contratado gente mais competente. Aliás, quando falar com ela, diga que precisamos conversar sobre sua equipe. Eu sorri por dentro. Ah, como eu ansiava por essa conversa. Porque em breve, muito em breve, ela não teria escolha a não ser falar comigo e descobrir a verdade da forma mais amarga possível. Enquanto as três devoravam os pratos, ou melhor, fingiam apreciar, porque a cliente mal encostava na comida, só reclamava. Eu observava em silêncio. O banquete que ela havia pedido era digno de uma festa. Pratos caríssimos iam chegando à mesa, e ela não se preocupava em ao menos provar direito. Meninas, vejam bem, disse limpando os lábios com o guardanapo de linho, mas com ares de nojo, como se não fosse suficiente para ela. Esse restaurante é bom, mas sinceramente eu já comi melhor em Mônaco. Quase engasguei com o riso que precisei conter. Ela falava Mônaco, com uma pronúncia tão forçada que chegava a dar vergonha. As amigas trocaram olhares de novo, claramente percebendo que aquilo tudo era mentira. Mas a mulher não se calava. De repente, estalou os dedos de novo e chamou um garçom. Quero as 3 sobremesas mais caras do cardápio, e tragam rápido porque eu não tenho tempo a perder. O garçom hesitou, mas anotou. Eu vi em seus olhos a raiva contida. Ele era educado demais para responder, mas eu sabia que por dentro estava gritando. Enquanto esperavam, ela continuava a humilhar. Ei, você percebeu, Carla? Disse para uma das amigas. Esse garçom tem jeito de quem nunca nem saiu da periferia. E agora fica aqui tentando parecer sofisticado. Ela riu alto, sem se importar que o próprio garçom ainda estivesse perto. A amiga corou de vergonha, murmurou algo como não fala assim, mas foi ignorada. Quando as sobremesas chegaram, a cena foi ainda mais revoltante. Ela experimentou uma colher de cada, fez uma careta de desdém e empurrou os pratos para o lado. Doce demais. Definitivamente a dona precisa rever o chefe. Falou em voz alta, olhando em volta como se esperasse aplausos pela crítica. As amigas tentaram comer um pouco para disfarçar, mas estavam tão desconfortáveis que mal conseguiram. O pior foi quando um garçom, sem querer, deixou a bandeja bater levemente na beira da mesa. Nada caiu, nada foi derramado, mas para ela foi o bastante. Incompetente! Gritou, batendo na mesa. Olha só o que quase fez! Você teria que vender sua vida inteira para pagar se tivesse encostado na minha bolsa! O salão inteiro silenciou por alguns segundos. Todos olharam indignados. O garçom abaixou a cabeça, constrangido, e eu senti meu coração acelerar de raiva. Aquela mulher não só estava abusando da paciência de todos, como transformava meu restaurante em um circo. Mas, em meio à farsa, comecei a notar detalhes importantes. O relógio dela tinha marcas visíveis de desgaste. O salto estava descascando por trás. E quando a conta começou a crescer, percebi que ela ficava cada vez mais inquieta. Ela ria, gesticulava, falava alto. Mas seus olhos entregavam algo. Medo. Medo do que estava por vir. E eu mal podia esperar para vê-la encarar o próprio desastre. As sobremesas ainda estavam sobre a mesa quando a cliente decidiu pedir mais uma rodada de vinho. Mas dessa vez, ela não escolheu sozinha. Virou-se para as amigas e perguntou: qual garrafa vocês querem, meninas? Eu pago tudo hoje, é por minha conta. As duas se entreolharam. A mais tímida Carla murmurou: não precisa, já está ótimo. Mas a cliente levantou a mão teatralmente, como quem oferece um banquete real. Ah, por favor, eu tenho dinheiro de sobra. A dona daqui é minha amiga, no final ela sempre me dá desconto. Disse, piscando para as duas como se fosse uma confidente poderosa. Foi nesse momento que eu percebi algo precioso. Uma das amigas, a mais calada até então, parecia não acreditar em nenhuma palavra. Ela mantinha o sorriso educado, mas o olhar era de pura desconfiança. Quando o garçom trouxe a garrafa,
A mulher a pegou sem nem olhar o rótulo, apenas para parecer decidida. Serviu as taças como se fosse uma especialista em vinhos, só que derramou quase até a borda, algo que qualquer sommelier consideraria um crime. Ainda assim, levantou o copo e disse: "Um brinde à vida de luxo?" As amigas ergueram as taças por obrigação, mas beberam pouco. Foi aí que a conversa começou a tomar um rumo diferente. "Sabe, Júlia?", disse a mais calada, com um tom firme, quase provocativo. "Você fala tanto da dona, mas nunca vimos vocês juntas. Quando foi a última vez que se encontraram?" A cliente Júlia travou por um segundo. Logo disfarçou com uma risada forçada. "Ah, a última vez foi numa festa privada, sabe como é? Coisa íntima. Essas coisas a gente não posta em rede social." A amiga arqueou a sobrancelha, claramente não convencida. Carla, a tímida, também parecia desconfiar. O terreno de Júlia começava a rachar, mas em vez de recuar, ela dobrou a aposta. "Aliás, meninas, eu vou mostrar", disse, tirando o celular da bolsa falsificada. "Tenho várias mensagens dela aqui. Só não mostro porque não gosto de expor minha intimidade." Ela deslizou pela tela do celular, mas a luz refletiu o vazio da tela bloqueada. Ela não tinha nada. Apenas fingia procurar algo que nunca existiu. As amigas se entreolharam mais uma vez, agora com um olhar carregado de irritação. Enquanto isso, Júlia continuava chamando os garçons com estalos de dedo, pedindo pratos extras como se não houvesse amanhã. "Tragam mais uma rodada de entradas e rápido, porque minhas amigas não podem esperar." A paciência da equipe estava no limite. Eu via nos olhos deles a exaustão de aturar aquela mulher, mas nenhum deles ousava retrucar. Eles sabiam que eu estava por perto e confiavam que, de alguma forma, eu resolveria. E eu resolveria. Mas não agora. Quanto maior fosse a conta, mais espetacular seria o tombo. Enquanto Júlia sorria para todos ao redor, tentando se passar por alguém que não era, eu observava em silêncio. O falso relógio brilhava sob a luz. A bolsa falsificada descansava sobre a mesa, e as amigas cada vez mais impacientes murmuravam uma para a outra. Eu sabia que a máscara dela estava prestes a cair, e eu seria a responsável por arrancá-la de vez. As entradas extras chegaram à mesa. Camarões empanados com crosta de pistache, bruschetas com foie gras, queijos raros importados. Cada prato valia mais do que o salário semanal de muita gente. Júlia mal provava, pegava uma mordida, fazia uma careta, empurrava para o lado e criticava em voz alta. "Já comi melhor em restaurantes de beira de estrada na Itália", disse sem um pingo de vergonha. A amiga Carla quase cuspiu o vinho de tanto rir nervosa. "Itália? Júlia, você nunca saiu do Brasil?" Soltou sem pensar, e logo ficou vermelha de vergonha. O salão silenciou por um instante. Júlia congelou. Os olhos dela se arregalaram e o sorriso falso quase despencou. Mas como uma atriz medíocre, se recompôs rápido. "Ah, Carla, querida, você não sabe da minha vida. Não preciso ficar expondo minhas viagens para todo mundo." Carla baixou os olhos, envergonhada por ter falado. Mas a outra amiga, a mais calada até então, aproveitou a deixa. "Estranho. Você fala tanto que é íntima da dona daqui, mas nunca vi nenhuma foto, nenhuma lembrança, nada. Nem mesmo quando aquele crítico famoso esteve aqui no mês passado e todo mundo postou." Júlia bateu a taça na mesa, o vinho respingou na toalha branca. "Vocês estão duvidando de mim? Eu sou VIP aqui", gritou, chamando a atenção de todos ao redor. "A dona é praticamente minha confidente." Olhei em volta. Muitos clientes já cochichavam, incomodados. Os garçons trocavam olhares tensos, alguns quase rindo pela cara de desespero dela. Decidi me aproximar mais uma vez, mantendo a postura de funcionária qualquer. "Está tudo certo, senhora?" perguntei, forçando a neutralidade. Ela me lançou um olhar de ódio. "Certo? Nada está certo. Essa comida não está à altura do meu padrão. Esses garçons são lentos. E você, francamente, devia aprender como tratar clientes VIP." Eu mantive a compostura, mas por dentro fervia. Ela não percebia que estava cuspindo veneno justamente na cara da pessoa que comandava tudo ali. "Farei o possível para melhorar sua experiência", respondi com calma. "Melhor fazer mesmo", disse, cruzando os braços. "Porque quando eu falar com a dona, você vai ver só." As amigas dela, dessa vez, não esconderam a irritação. "Júlia, já chega", disse a mais calada, num tom firme. "Você está passando vergonha." Ela arregalou os olhos, chocada por estar sendo confrontada. "Vergonha? Eu? Querida, vergonha é vocês duas não saberem aproveitar a oportunidade de estar comigo aqui. Vocês acham que conseguiriam uma reserva nesse lugar sem mim?" As duas se entreolharam. A paciência estava no limite.
Eu quase podia sentir a amizade delas se desfazendo diante dos meus olhos. E como se o destino conspirasse, naquele exato momento, o maître se aproximou com discrição e me sussurrou ao ouvido. A conta já está em 20 mil reais. Sorri de canto. O espetáculo estava só começando. A noite avançava, e o restaurante estava em seu auge. Mesas cheias, risadas, taças tilintando. Mas no canto, naquela mesa VIP, a atmosfera era completamente diferente. Pesada, tensa, sufocante. Júlia continuava seu show, falando alto, rindo forçado, criticando cada detalhe do ambiente. Mas quanto mais a hora passava, mais eu percebia os olhos dela fugindo para todos os lados. Ela olhava discretamente para as amigas, olhava para a porta, olhava para os garçons que circulavam. Era o olhar típico de quem tentava calcular uma saída. As amigas já não disfarçavam o incômodo. Carla, a tímida, quase não tocava na comida. A outra, mais firme, mantinha os braços cruzados e encarava Júlia com um misto de raiva e vergonha alheia. Foi nesse clima que o maître se aproximou com discrição e colocou a pasta de couro com a conta sobre a mesa. "Aqui está, senhoras", disse com toda a formalidade. As duas amigas se entreolharam de imediato, os olhos arregalados. Júlia, por sua vez, deu uma gargalhada exagerada, tentando disfarçar o nervosismo. "Ah, mas que bobagem! A dona nunca me deixa pagar", disse, empurrando a pasta para o lado sem sequer abrir. O maître se manteve firme. "Hoje ela não deixou nenhum aviso, senhora. Portanto, é necessário que a conta seja paga normalmente." Por um segundo, o rosto de Júlia perdeu toda a cor. Logo em seguida, recuperou a máscara arrogante. "Deve haver algum engano. Sou íntima da dona. Ela sempre resolve essas coisas pessoalmente", disse, virando-se para mim. "Você, vá chamá-la imediatamente." Eu quase ri, mas mantive a atuação. "Ela não está disponível no momento, senhora." Respondi com calma. "Talvez prefira revisar a conta primeiro." As amigas a encaravam agora com pura incredulidade. "Júlia", começou Carla, hesitante. "Você disse que a dona era sua amiga. Que tudo estava certo." "Está!" gritou, batendo na mesa. "Vocês estão me chamando de mentirosa? Vocês têm noção de quem eu sou?" O salão inteiro ficou em silêncio. Vários clientes já observavam a cena, alguns rindo discretamente, outros balançando a cabeça em desaprovação. O maître impassível empurrou a conta mais uma vez em direção a ela. "São 20 mil reais, senhora. Aceitamos cartão, débito ou transferência imediata." As mãos dela tremiam quando abriu a pasta. Eu vi seus olhos percorrendo o valor e quase saltando das órbitas. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. As amigas estavam em choque. "Júlia, você enlouqueceu?" disse a mais firme, a voz baixa, carregada de raiva. "Como vamos pagar isso?" Ela fechou a pasta com força e tentou se recompor. "Fiquem tranquilas, eu resolvo. A dona é minha amiga, lembram?" disse, mas a voz falhou no meio da frase. O teatro estava chegando ao fim, e eu mal podia esperar pelo ato final. Júlia encarou a conta como se fosse um monstro pronto para devorá-la. Os 20 mil reais reluziam sobre a mesa, como um alerta de que toda a farsa dela estava prestes a desmoronar. "Isso não. Isso deve estar errado." Gaguejou, tentando manter a postura, mas a voz falhando traía seu desespero. "Deve ter algum desconto, algum privilégio que vocês oferecem para clientes VIP." As amigas não conseguiram mais segurar a raiva. "Privilégio?" A mais firme explodiu. "Júlia, para com isso! Você mentiu o tempo todo! Disse que era amiga da dona, que tudo estava certo e olha para isso!" Apontou para a conta. "Você está nos colocando em uma situação ridícula." Júlia abriu a boca para responder, mas nada saiu. Tentou respirar fundo, limpou o suor da testa com o guardanapo e sorriu falsamente. "Meninas, calma. Eu resolvo isso com a dona, tá?" disse, apontando para mim. "Ela vai entender. Eu sou amiga dela." Eu me aproximei devagar, cada passo calculado, mantendo meu sorriso neutro. Ela me olhou finalmente, e nesse instante o mundo dela começou a ruir. "Ah, é você", disse, engolindo em seco. Eu queria falar com a dona." "Pois bem", respondi ainda com calma. "Você está falando comigo. Eu sou a dona." Houve um silêncio que parecia interminável. Os clientes ao redor começaram a cochichar. Alguns sequer acreditavam no que ouviam. Júlia ficou pálida. Tentou rir, tentou negar, mas o olhar dela dizia tudo. Medo, vergonha, raiva, desespero. Não, balbuciou, batendo a mão na mesa. Eu não sabia." As amigas dela agora não disfarçavam o desprezo. "Olha só", disse a mais firme, apontando para Júlia.
Então você mentiu o tempo todo, humilhou todos aqui, tratou os funcionários como lixo, se passou por rica. E tudo isso na frente da dona de verdade? Júlia engoliu seco. Suas mãos tremiam. A farsa estava destruída diante dos próprios olhos. Eu só... Começou, mas nenhuma justificativa soava verdadeira. Só o quê? Interrompi com firmeza. Só humilhou minha equipe, mentiu para todos ao redor, fingiu riqueza, criticou cada detalhe do restaurante e ainda acha que isso te coloca em algum tipo de vantagem? O rosto dela agora estava completamente vermelho. Ela abriu a boca para falar, fechou, respirou fundo e finalmente caiu em silêncio. As amigas suspiraram de alívio e indignação. Uma delas até começou a rir nervosamente, não de alegria, mas pelo absurdo da situação. Júlia, você é inacreditável, disse a mais calma. Eu não sei como ainda consegue olhar para si mesma no espelho. E eu, observando tudo, senti uma satisfação silenciosa. Todo o teatro dela, toda a arrogância, toda a tentativa de se passar por alguém que não era, tinha acabado de desmoronar em frente a todos. O próximo passo seria a cereja do bolo. O silêncio caiu sobre a mesa como um manto pesado. Júlia estava paralisada, incapaz de dizer uma única palavra. As amigas não se continham mais. Olhavam para ela com uma mistura de raiva, nojo e incredulidade. Então é isso, disse a mais firme, gesticulando para a conta. 20.000 reais. É isso que você nos fez passar? Humilhou todo mundo, inventou histórias, tratou os funcionários como lixo. E ainda espera que a gente pague essa loucura? Júlia engoliu em seco. Tentou abrir a boca, mas o som que saiu foi um sussurro quase inaudível. Eu pensei que... Começou. Mas engoliu a própria mentira antes de continuar. Eu me aproximei mais uma vez, mantendo a postura calma e firme. Vamos lá, senhora, disse apoiando a mão sobre a pasta de couro. A conta não vai desaparecer porque você fingiu ser rica. Nem porque humilhou todos aqui. Ela existe. E é a sua hora de assumir a realidade. As amigas dela agora se deleitavam com a situação. Carla, a tímida, respirou fundo e disse: Eu não sei como você consegue dormir à noite depois de tanta mentira. E sorriu ironicamente. Mas hoje você vai aprender que arrogância e falsidade têm preço. Júlia finalmente olhou para a conta, seus olhos arregalados e a boca aberta em horror. Mas eu... balbuciou, tremendo. Eu não posso pagar isso. O maître discreto e firme completou. Aceitamos cartão, débito ou transferência. Sem exceções, senhora. Ela engoliu seco, começou a procurar na bolsa, revirou os cartões, mas nada batia. Tudo que ela exibiu com tanto orgulho, bolsa, relógio, aparência de rica, agora era inútil. A farsa tinha desmoronado de vez. As amigas dela não pouparam críticas. Olha só, Júlia, disse a mais firme cruzando os braços. Essa é a realidade. Toda a arrogância, toda a prepotência, toda a falsidade está na sua cara agora. Júlia tentou ainda argumentar. Tentou usar a velha desculpa da amizade íntima com a dona. Mas ninguém mais acreditava. Eu mantive minha calma, apenas observando. O salão inteiro, que até então só havia cochichado e olhado discretamente, agora se virava para assistir. Todos viam a mulher que passou a noite humilhando, fingindo riqueza e debochando dos funcionários, finalmente enfrentando a consequência de suas ações. E ela, por mais que tentasse disfarçar, não conseguia esconder o desespero. A máscara havia caído. O teatro estava terminado. E o melhor! Ela ainda tinha que pagar cada centavo da conta que gerou com tanto exagero e arrogância. Aquela noite para Júlia seria inesquecível. Para mim, para os funcionários e para todos ao redor, era justiça servida fria, com uma pitada de vingança silenciosa que ninguém nunca esqueceria. Júlia estava branca como uma folha de papel. As mãos tremiam. Os lábios se mexiam, mas nenhum som saía. A conta de 20.000 reais estava à frente dela como um veredito inevitável. Cada prato, cada garrafa, cada exagero que ela havia pedido estava ali, registrado, comprovando que sua farsa tinha limite. As amigas não tinham mais paciência. Carla, a tímida, finalmente perdeu a compostura. Júlia, você enlouqueceu! Gritou, quase sem acreditar. Humilhou todo mundo, fingiu ser rica e ainda quer nos colocar no mesmo barco? A outra amiga, mais firme e direta, apontou para cada gesto arrogante da noite. Olha só! Estalou dedos, criticou todos os funcionários, se fez de VIP. E agora? Disse virando a pasta com a conta. Essa é a sua realidade. Júlia abriu a boca, tentando inventar mais uma desculpa.
mas não havia como negar. O público, que até então observava em silêncio, começou a cochichar e rir discretamente, compartilhando a indignação geral. Todos sentiam revolta pelo que ela havia feito aos funcionários e ao restaurante. Eu pensei, balbuciou engolindo em seco. Pensou errado. Cortei com firmeza. Esse restaurante não é palco para mentiras, arrogância ou humilhação. Aqui, todos são tratados com respeito. E você, Júlia, acabou de aprender que nem sempre se pode comprar educação ou dignidade. Ela tentou abrir a bolsa falsificada, procurar cartões ou dinheiro, mas era inútil. Nada ali pagaria os 20 mil reais. O desespero ficou evidente. Eu posso parcelar? Tentou com a voz falhando. Não, respondi calmamente. A conta é para ser paga integralmente. E se você tivesse tratado qualquer funcionário com respeito, talvez nem precisasse chegar a esse ponto. As amigas suspiraram de alívio, agora completamente indignadas com Júlia. Carla murmurou. Espero que essa seja uma lição que você nunca esqueça. Júlia, humilhada, finalmente entregou seu cartão, tentando manter a dignidade, mas era impossível. A máscara de riqueza, poder e arrogância tinha caído totalmente. Todos ao redor presenciaram a queda, e o silêncio do salão era quebrado apenas pelos cliques discretos de quem aproveitava cada detalhe do momento. No fim da noite, ela saiu do restaurante cabisbaixa, carregando consigo a vergonha de ter fingido riqueza e status, de ter humilhado inocentes e de ter tentado se passar por alguém que não era. As amigas dela, embora ainda desconfortáveis com a situação, pareciam aliviadas por finalmente testemunharem a verdade. Eu voltei para a cozinha, respirei fundo e sorri silenciosamente. Aquela noite não foi apenas sobre vingança. Foi sobre justiça. Sobre mostrar que arrogância e falsidade sempre encontram seu preço. Meus funcionários, orgulhosos e emocionados, me agradeceram discretamente. E eu, finalmente, podia sentir o prazer silencioso de ver que, mesmo depois de anos de trabalho duro e sacrifício, meu restaurante não era apenas renomado, era respeitado. E aqueles que tentassem humilhar ou enganar os outros jamais se safariam. Júlia nunca mais colocou os pés ali. Nem precisava. A lição estava gravada na memória dela para sempre. E para mim e para todos que assistiram, aquela noite se tornou inesquecível. A noite em que a arrogância encontrou sua queda inevitável. Não esqueça de deixar o like e comente o que você teria feito no meu lugar. E aproveitando, se inscreva no canal.